David Koresh foi um profeta apocalíptico ou simplesmente um louco que conseguiu recrutar muitos seguidores, levando-os a um fim trágico, doloroso em Waco? Com vocês, a história de David Koresh, o autoproclamado profeta do Apocalipse. Nascido Vernon Wayne Howell em Houston em 17 de agosto de 1959, filho de uma mãe solteira de 14 anos, Bonnie Seal Clark. Seu pai era um rapaz de 20 anos de nome Bob Howell. O casal jamais se casou. 2 meses antes do nascimento de Koresh, seu pai encontrou outra adolescente e abandonou Bonnie Seal. Koresh nunca conheceu o pai e sua mãe passou a morar com um homem violento e alcoólatra. Em 1963, a mãe de Koresh abandonou este homem e deixou o filho então com 4 anos sob os cuidados da avó do menino, Erlaine Clark. Sua mãe retornou quando ele estava com 7 anos, após o casamento com um carpinteiro chamado Roy Haldeman. Haldeman e Clark tiveram um filho chamado Roger, nascido em 1968. Koresh descreveu sua primeira infância como solitária e disse ter sofrido estupro por parte de meninos evangélicos mais velhos quando estava com 8 anos. Ele era um mau aluno antes de ter sido descoberto portador de dislexia. Koresh saiu cedo da escola em consequência de suas baixas habilidades escolares. Foi posto em classes de educação especial e sofreu bullying pelos colegas. Porém, com 11 anos, ele havia memorizado todo o Novo Testamento. Aos 19 anos, Koresh envolveu-se com uma menina de 15 anos que acabou grávida. Ele declarou ter nascido novamente enquanto cristão na Convenção Batista do Sul e mais tarde juntou-se à igreja frequentada por sua mãe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ali ele se apaixonou pela filha do pastor e enquanto orava por orientação, ele abriu os olhos e alegadamente encontrou a Bíblia aberta no capítulo 34 do livro de Isaías, convencendo-se de que ali estava uma revelação, um sinal divino, para que ele casasse com a filha do pastor. Então ele se aproximou do pastor e disse que Deus queria que ele tivesse a sua filha por esposa. O pastor rejeitou e quando Koresh continuou a persistir na perseguição à filha do pastor, ele expulsou da congregação. Em 1981, ele mudou-se para Waco, Texas, onde se juntou ao ramo davidiano, um grupo religioso originado de um cisma na década de 1950, formado por ex-membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles se estabeleceram em um rancho a 16 quilômetros de Waco e deram ao lugar o nome de Monte Carmelo, inspirados no Monte Carmelo mencionado na Bíblia. Em 1983, Koresh começou a autoproclamar-se profeta. No mesmo ano, Louis Roden, então líder, autorizou Koresh a passar sua própria mensagem, o que causou controvérsia no grupo. O filho de Louis Roden, George Roden, pretendia ser o próximo líder do grupo e considerou Koresh um intruso. Quando Koresh anunciou que Deus o havia instruído para se casar com Rachel Jones e que então adicionou Koresh ao nome, houve um curto período de calma em Monte Carmelo, mas isto se provou apenas temporário. Na luta pelo poder que se seguiu, George Roden, declarando-se ter o apoio da maioria do grupo, forçou Koresh e seu grupo a sair de Monte Carmelo com armas apontadas às costas. Então Koresh e mais 25 seguidores fixaram-se em Palestine, Texas, a 104 quilômetros de Waco, onde eles viveram sob condições difíceis em ônibus e barracas pelos 2 anos seguintes, nos quais Koresh realizou o recrutamento de novos seguidores na Califórnia, no Reino Unido e em Israel, como também na Austrália. Em 1985, Koresh viajou a Israel, onde declarou ter tido uma visão de que ele era o próprio Ciro,
o grande dos dias atuais, o fundador do ramo davidiano, Victor Holtfi, queria que isso fosse o desígnio de Deus implementar e estabelecer o reino davídico na Palestina e em Israel. Koresh também queria ser instrumento de Deus e estabelecer o reino de Davi em Israel. Pelo menos em 1990, ele acreditava que o local de seu martírio poderia estar em Israel, mas em 1991 ele convenceu-se de que o seu martírio seria nos Estados Unidos da América, em vez de Israel. Ele disse que as profecias de Daniel seriam cumpridas em Waco e que o centro de Monte Carmelo era o reino de Davi. No acampamento em Palestine, Texas, Koresh esforçou-se de modo que todos acreditassem e confiassem nele, e apenas nele. Todas as ligações anteriores, fossem elas com familiares ou de outra natureza, nada mais significavam. Sua lógica era de que eles tinham que depender de alguém, que então dependessem dele, que era um ungido, um escolhido de Deus. Nesta época, ele já havia começado a divulgar a mensagem que ele próprio era o Cristo, proclamando que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro, o único capaz de abrir os 7 selos do Apocalipse. Louis Roden faleceu em 1986. Até então, Koresh ensinava que a monogamia era a única forma correta para se viver, mas repentinamente anunciou que a poligamia era válida apenas para ele, ou seja, só ele poderia possuir, casar, transar com muitas mulheres dentro de Waco, em março de 1986. Koresh dormiu pela primeira vez com Karen Dory, de 14 anos. Ele a tomou como sua segunda esposa. Em agosto do mesmo ano, Koresh começou a dormir em segredo com Michelle Jones, a irmã mais jovem de sua esposa, então com 12 anos. Em setembro de 1986, Koresh começou a pregar que ele tinha o direito de possuir 140 esposas, sendo que 60 delas como rainhas e as demais 80 como suas concubinas. Direito esse que teria sido baseado na interpretação do Cântico de Salomão. Koresh então construiu sua nova ideologia totalmente em torno de seu casamento com Dory. Essa teologia foi denominada Nova Luz, pregando uma doutrina de poligamia para ele mesmo, o que ele chamou de a Casa de Davi. Na verdade, Koresh era um predador sexual que praticava orgias em nome de Deus, baseando-se em passagens da Bíblia com mulheres e, sobretudo, com crianças e adolescentes. How many of you lust after her? The truth. Raise your hands. How many of the rest of you lust after your... No final de 1987, o apoio a George Roden havia declinado. Para recuperá-lo, ele desafiou Koresh para uma disputa na qual eles ressuscitariam um morto, desenterrando um cadáver para fazê-lo. Koresh foi à polícia para acusar Roden de vilipêndio a cadáver, mas foi dito que ele deveria ter provas do fato. Uma fotografia do cadáver exumado, por exemplo. Koresh retornou a Monte Carmelo disfarçado com 7 de seus seguidores armados. Todos menos um que pôde escapar foram presos pela polícia local, que tinha sido alertada de um tiroteio. Quando os xerifes chegaram, eles encontraram Koresh e 6 seguidores atirando com rifles em Roden. Também armado, Roden já tinha sido ferido e se escondeu atrás de uma árvore. O xerife ligou para o telefone da capela e mandou que Koresh se rendesse. Como consequência do incidente, Koresh e seus seguidores foram acusados de tentativa de homicídio. No julgamento, o depoimento dele foi no sentido de que ele fora a Monte Carmelo para conseguir provas à evidência do vilipêndio a cadáver praticado por Roden. Sendo que os seguidores de Koresh foram absolvidos e no caso de Koresh o julgamento foi cancelado.
Em 1989, Roden assassinou Raymond Daley com uma machadada no crânio, após Daley declarar-se o verdadeiro Messias. Roden foi acusado de homicídio e mantido em um hospital psiquiátrico em Vernon, Texas. Em função de Roden possuir uma dívida tributária de milhares de dólares, o Monte Carmelo foi posto à venda. Koresh e seus seguidores levantaram dinheiro e compraram a propriedade, que foi renomeada Rancho do Apocalipse. O nome Koresh é uma transliteração do nome persa de Ciro II, o rei persa que permitiu aos judeus vitimados pela diáspora feita por Nabucodonosor II da Babilônia retornassem à sua terra. Em 1993, o relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou alegações de abuso de crianças e abusos físicos. O agente especial da ATF, David Aguilera, entrevistou a ex-davidiana Janine Butts, a qual havia dito que Koresh era o pai de pelo menos 15 crianças com várias mulheres e adolescentes do grupo. De acordo com Butts, algumas das moças tornaram-se mães de filhos de Koresh com idades de até 12 anos. Ela disse que ela própria era mãe de 7 dessas crianças. Butts também disse que Koresh podia anular todos os casamentos de membros do grupo por ele liderado. Assim, ele tinha acesso sexual exclusivo às mulheres. Em seu livro, James Tabor afirma que Koresh reconheceu em uma fita de vídeo enviada do rancho religioso. Ele ainda afirma ser o pai de mais de 12 crianças, de diversas esposas, algumas das quais eram jovens de 12 e 13 anos, quando se tornaram grávidas. Sendo que, na época, o Texas tinha a idade mínima para o casamento com consentimento familiar de 14 anos, sendo essa também a idade de consentimento para a manutenção de relações sexuais. O teste de DNA realizado em mulheres e crianças que apareceram no vídeo que morreram no incêndio subsequente confirmam que, de fato, algumas das crianças tinham Koresh por pai. Em 3 de março de 1993, durante negociações para garantir a libertação das crianças remanescentes, Koresh advertiu o grupo de negociadores: "Meus filhos são diferentes das demais crianças", referindo-se à sua linhagem direta, em oposição às crianças libertadas anteriormente. Kitty Jewell, filha de Jerry Jewell, alegou em depoimento perante o Congresso em 1995 que ela foi molestada sexualmente aos 10 anos de idade por Koresh, que em seguida leu a Bíblia para ela. Ela já havia relatado o incidente em 1992, durante uma audiência judicial, na qual o juiz ordenou que ela fosse mantida longe de Koresh e do Monte Carmelo. O escritório de álcool, tabaco e arma de fogo atacou o Monte Carmelo. A investida resultou nas mortes de 4 agentes e 6 membros do ramo davidiano. Waco, Texas. Agentes policiais são infiltrados nessa irmandade de fanáticos em busca de armas. Em vez disso, eles se transformam no alvo da fúria de um maluco. De acordo com informações, há um arsenal de armas nessa sala. E os fanáticos atiram em qualquer um que tente entrar ali. Os membros do culto disparam com armas pesadas através da parede, acertando o ombro desse agente. Felizmente, ele consegue voltar para o centro de comando. Tragicamente, as pessoas lá dentro estão na linha de fogo. Em uma questão de minutos, terminam todas as esperanças de um final pacífico. Os policiais mortos são retirados. 4 agentes federais são mortos, 16 ficam feridos. As dolorosas feridas de Waco vão demorar muito para cicatrizar. Pouco tempo após a investida inicial, um grupo do FBI assumiu o comando da Operação Federal em função de o FBI ter jurisdição sobre incidentes envolvendo mortes de agentes federais. Foi estabelecido contato com Koresh. Pelos 51 dias seguintes, a comunicação se deu por telefone por vários negociadores do órgão federal.
Como o impasse continuou, Koresh, que foi gravemente ferido por um tiro, junto com seus líderes mais próximos do sexo masculino, negociaram atrasos, possivelmente para que ele pudesse escrever documentos religiosos. Ele disse que precisava terminá-los antes que se rendesse. Suas conversas com os negociadores eram densas no que diz respeito às imagens bíblicas e aos ditos contos proféticos. Os negociadores federais trataram a situação como uma crise de reféns, apesar de uma fita de 2 horas de vídeo enviada pelos davidianos surgiu mostrando que os adultos, as crianças mais velhas e os adolescentes explicavam de forma clara e confiante por que escolheram de livre vontade permanecer ao lado de Koresh. O cerco ao Monte Carmelo, que durou 51 dias, acabou quando a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Janet Reno, aprovou as recomendações de agentes veteranos do FBI no sentido de realizar uma investida final, na qual os membros do ramo davidiano seriam removidos do prédio à força. No curso dessa investida, a igreja da sede pegou fogo após tanques de guerra colidirem com a estrutura e serem vistos lançando chamas para dentro da construção de madeira. Barricados em sua sede, 76 membros do ramo davidiano, incluindo David Koresh, não sobreviveram ao incêndio. 17 dessas vítimas eram crianças e adolescentes com menos de 17 anos. O relatório sobre o caso afirma que aqueles que morreram eram incapazes de fugir e não queriam fazê-lo, e que Steve Schneider, o braço direito de Koresh, provavelmente atirou em David Koresh e se matou com a mesma arma. Testemunho dos poucos membros que conseguiram fugir do incêndio reforçam essa versão. Os registros de autópsias indicam que pelo menos 20 membros do ramo davidiano foram mortos por armas de fogo, inclusive 5 crianças. O mesmo relatório concluiu que os adultos que morreram com tiros atiraram em si próprios depois de atirarem nas crianças. David Koresh foi enterrado no Memorial Park em Taylor, Texas. Em 23 de janeiro de 2009, a mãe de David Koresh, Bonnie Clark Haldeman, foi saqueada até a morte em Shiloh, Texas. A irmã dela, Beverly Clark, foi acusada pelo homicídio. Bem, galera, chegamos ao fim de mais essa biografia. Que sujeito complicado esse David Koresh, sua família e todos que o seguiam, né? Então, se você acha esse trabalho interessante, continue ajudando o Newton, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um forte abraço.